apriscos das ovelhas. Quando Deus ele te chamou com um propósito, porque Deus não desperdiça poder. Eu não sei de que maneira está a tua mente, eu não sei de que maneira está o teu coração, mas eu vou trabalhar com a Bíblia nesta tarde para profetizar sobre a sua vida. Eu não vou meramente pensar ou imaginar o que você está sentindo ou o que você está sofrendo, mas eu quero, mediante a Bíblia, provar para você que você não é um mero fruto de um relacionamento frustrado. Você é a própria vontade de Deus estabelecida e movida pelo mesmo, com o único intuito e propósito, o de poder glorificar o seu nome por meio dos milagres que Ele até então irá operar e organizar e estabelecer sobre cada um de nós. Para você entender isso, o Salmo de número 27:10 diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor Ele me recolherá. Quem era Davi historicamente? Um menino ruivo, de gentil aparência, que até então, segundo a própria história, era alguém amaldiçoado pela sua aparência, porque levava a maldição de Adão sobre o seu DNA. O propósito de um pai lançar um filho na idade de 15 para 17 anos no meio de um árido campo para apacentar ovelhas era a ideia de que ele morresse a qualquer momento, pois ele era desgraça na sua casa, ele era vergonha de seus familiares, e o único sentimento que se tinha era o de desprezo. É por isso que eu estou falando para você. Alguém elegeu Saul olhando para a sua estatura. É um texto que está dizendo, não foi eu quem peguei a frase constituir, está registrado em 1 Samuel 8:22, está escrito: e Deus constituiu a Saul. Mas com Davi é diferente, há uma necessidade. Estamos vivendo um período de escassez, onde as pessoas já não têm mais coragem de acreditar que Deus não precisará mais jogar gigante, porque Deus nessa tarde já jogou gigante, porque Deus é maior do que a tua luta, do que a tua adversidade, porque Ele é Senhor. Deus já te deu vitória nessa tarde. Deus já te estabeleceu, já organizou projetos para a sua vida. Deus tinha um propósito com Davi, um propósito que fugia todo o entendimento de seus familiares. Até então Davi era o pequeno, menosprezado, o deixado de lado, passou a ser ilado. Eis aí o ungido do Senhor na sua presença. Não, ei Samuel, eu não vejo como vê um homem, eu não atento para a aparência, mas eu vejo aquilo que está dentro do coração. Passou a nadar, passou a samar, nenhum era. Passaram-se todos os perdidos, mas Deus ainda não havia trazido à mesa aquele a quem Ele havia escolhido. O que acontece? A Bíblia diz então que Samuel faz a seguinte pergunta: acabaram os seus mancebos, acabaram os seus jovens? Aí alguém diz: ainda há um menor, que está lá apacentando as ovelhas. Aonde foi que Deus encontrou a Davi? Lá no aprisco, apacentando as ovelhas. E é esse rapaz de gentil aparência que Deus agora vai prover dentre todos os seus familiares para ser o sustentador de toda uma nação degenerada, de toda uma nação corrupta que se desviava de Deus dia após dia, pois não atentavam para os seus mandamentos. O que é que ocorre então? Davi agora, ele é rei segundo a unção que sobre ele havia sido derramada, e Deus ainda não havia levado à tona. Deus precisava fazer alguma coisa para que Davi surgisse no cenário. Eu vou abrir um parênteses para você poder entender o que eu quero pregar e aquilo que Deus quer transmitir ao seu coração. Todos nós que aqui estamos temos a seguinte certeza: que somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, filhos de Deus por adoção. Compreendemos e entendemos mais do que qualquer outra pessoa o nosso chamado, compreendemos mais do que qualquer pessoa a vida íntima
íntima que temos com Deus, mas muitas vezes parece que isso passa desapercebido aos olhos daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero pregar essa mensagem: 7 características que tiraram Davi do anonimato, porque todos nós, como seres humanos, passamos por um período chamado período de anonimato. Eu vou provar para você que toda promessa passa pelo teste do tempo, e não é porque Deus nos elegeu, não é porque Deus nos escolheu. A própria Bíblia nos dá essa certeza. No primeiro livro de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz aqui dentro. O que eu entendo com isso é que você tem certeza que Deus te escolheu, mas há necessidade, há um motivo maior para que você esteja aqui nessa tarde. Que Deus prove para os seus adversários que foi Ele quem estabeleceu você dentro desse lugar, que foi Ele quem te levantou para ser o baluarte, o sustentáculo dentro da tua casa. Por isso eu digo para você: não temas, porque o Senhor é contigo. Não pasme e não te esconde, mas esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é com você onde quer que você vá. Davi está vivendo um período de anonimato. O Espírito sai de Saul, se apodera de Davi. O Espírito impuro da parte de Deus atormenta Davi. A Saul de noite. E o que é que está acontecendo? Alguém com o Espírito de Deus precisa adorar agora, porque alguém já desviado não conseguia mais ter paciência na alma, já não conseguia mais ter tranquilidade na alma. Irmãos, às vezes eu fico pensando, as pessoas pregando e dizendo assim: irmão, a luta está tão travada, é por isso que eu parei de pregar, é por isso que eu parei de profetizar. Eu nunca vi na Bíblia, e nenhum dos louvores da harpa ou do inário da igreja a qual eu pertenço diz que alguém passou por luta e deixou de ser fiel a Deus e glorificar o seu nome. Muito pelo contrário, diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação, e em momentos em que o homem não podia agir e não podia fazer. Foram os melhores momentos de Deus operar e manifestar o teu milagre, porque a minha condição não impede Deus de operar com magnificência dentro dos seus defeitos e propósitos sobre a face de todos os seres humanos. Passar por luta e por prova não impede Deus de operar, não impede Deus de agir, muito pelo contrário. É aí que eu tenho maior intimidade, é aí que eu adquiro maior confiança. Romanos 8:28 diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus decretos ou propósitos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Davi era rei, mas estava no anonimato. Você foi escolhido por Deus, mas ninguém sabe quem você é. Não conhece o teu nome, não sabe as tuas lágrimas, não sabe o que você tem passado. Davi estava ali, apacentando as ovelhas ainda. Alguém se sente tão tal que olha para ele quando ele está indo para a guerra e diz assim: eu pensei a malícia no teu coração. O que é que você veio fazer aqui, deixando a pouco as ovelhas do pai lá? Mas Davi já era rei. Sabe o que eu aprendo? Qual é a primeira característica de um homem escolhido por Deus? Sabe qual é a primeira característica que vai tirar você dessa situação que você está vivendo? É fácil dizer para você que Deus vai derrubar o gigante, mas teve uma etapa antes do gigante cair. Teve uma etapa, missionário, me permita, porque eu estou respaldado pela palavra. Para chegar até o gigante, teve um percurso de história, teve um percurso de vida. Eu vou usar alguns personagens que já foram usados. José, 17 anos, com 30 ele vai subir governador de Egito, 13 anos de espera. Caleb, 45 anos, foi receber por 85 anos, 40 anos de espera, ou 45 anos. Abraão tinha 75, e Isaac só veio depois de 25, com aproximadamente 100 anos de idade. Jesus aparece com 12 e com 30 ele surge no cenário. Todo homem de Deus e mulher de Deus, mesmo sendo chamado, passa pelo período chamado o fato de Deus nos fazer esperar não significa que Ele esteja à frente das nossas situações e das nossas causas. Vou provar para você dentro da Bíblia.
Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que vocês estão falando? O Senhor chegou atrasado. Deus não estava ausente da situação. Jesus esperou Lázaro morrer porque ele não queria meramente uma cura de uma enfermidade que alguém pudesse dizer: eita, o remédio te curou, a simpatia te curou. Não, você está passando o que você tem que passar, porque Deus, Ele espera ser glorificado. Esta enfermidade não é para a morte, mas Jesus olha e diz: para que o Filho do Homem seja glorificado por ele. Deus não queria simplesmente um rei que ninguém conhecesse como Saul, porque Saul até então era conhecido esteticamente.